Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Estamos dando início a mais uma aula de vetorial. Na aula passada a gente falou sobre equações paramétricas da reta. Esta aula eu vou falar um pouco sobre a equação cartesiana da reta. A equação cartesiana da reta, vocês já estão acostumados. Né? É aquela equação que vocês aprenderam no ensino médio. Y igual a mx mais b. É a mesma, é parecido com é a mesma ideia da função afim, né? Ax mais b. Lembra que a função afim, o gráfico da função afim é uma reta. A equação de uma cartesiana de uma reta, vocês aprenderam no ensino médio que era y igual a mx mais k, onde esse m era o coeficiente angular ou a declividade da reta e esse k era o coeficiente linear, ou era o ponto de interseção, né? Era a coordenada y do ponto de interseção da reta com o eixo y, esse k. Certo? E o m é exatamente o ângulo que a reta faz com o eixo, a tangente, né, do ângulo que a reta faz com o eixo x. A gente vai ver isso aí agora, certo? Bem, vou começar com um exemplo particular, depois eu generalizo. Na aula passada, o que foi que a gente viu? Passando um caminhão aqui. Na aula passada a gente parou nesse exemplo, né? A gente tem essas equações paramétricas para aquela reta lá da aula passada, uma partícula de movimento e tal. E ela tem essas equações paramétricas. A pergunta que eu faço é a seguinte: tem como a gente eliminar esse parâmetro t e colocar o y em função de x? Né? Escrever o y como uma função de x aí, sem esse t? E a resposta é sim. Então, neste caso aqui, como é que a gente pode fazer isso? Por exemplo, para eliminar o parâmetro t aí, eu posso multiplicar essa primeira equação por menos 4, a segunda equação por 3 e somar ambas, certo? Ó, se eu multiplicar a primeira equação por menos 4, quem é que eu obtenho? Vamos lá, menos 4 vezes x dá menos 4x, é igual a menos 4 vezes 2 dá menos 8, menos 4 vezes 3 dá menos 12t. Ok? Se eu multiplicar a segunda equação por 3, o que é que eu tenho? O que é que eu obtenho? 3y, 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 4 dá 12. Aí quando eu somar as duas equações, esse 12t com esse menos 12t vai dar zero, vai sumir, certo? Então somando, o que é que nós obtemos? Vamos lá, some membro a membro. Eu vou ter menos 4x mais 3y no primeiro membro. No segundo membro eu vou ter menos 8 mais 3 dá menos 5. E menos 12t com 12t dá zero, anula. Aí você pode isolar o y aqui, né? Quem é que vai ser o y neste caso? Passo o 4x para lá, vai positivo, divido tudo por 3. Então vai ficar y igual a 4/3 vezes x menos 5/4. E esta é a equação cartesiana da reta. Exatamente naquele formato que eu tinha mostrado antes, né? Y igual a mx mais um k. Né? O que faz o papel do m aqui é o 4/3 e o que faz o papel do k é o 5/4. Veja que esse 4/3 aqui é exatamente, né, m igual a 4/3, é exatamente o b sobre a, né? Você tinha um vetor diretor, lembra? Tinha um vetor v diretor, ele tinha coordenadas 3 e 4. Quando eu faço 4/3, o que é que eu estou calculando? Calculando este valor aqui, ó, 4, que é a coordenada y, sobre este valor aqui. Observe que aqui você tem um triângulo retângulo, né? Tem esse ângulo θ aqui. Quando eu faço 4 sobre 3, estou fazendo este lado do triângulo, que é um cateto, sobre este cateto aqui, ó. Cateto oposto sobre cateto adjacente.
Se você lembrar das aulinhas de trigonometria do ensino médio, você vai lembrar que o cateto oposto sobre adjacente é a tangente do ângulo θ. Certo? Em um caso mais geral, é B sobre A, né? As coordenadas do vetor AB, a tangente vai ser B sobre A. Então, esse M aqui representa exatamente a inclinação da reta, né? No caso, a tangente que a reta faz com o eixo X. Lembrando que o ângulo que ela faz com o eixo X é o mesmo que o vetor faz, né? Ela tem a mesma direção do vetor. Ok? E esse menos 5 quartos é exatamente onde a reta cruza o eixo Y, né? Porque quando x é zero, o Y vai dar menos 5 quartos. Então a reta passa por este ponto aqui, ó. Tá bom? Seria mais ou menos aquela coisa aqui, né? Beleza? Então a gente vai formalizar isso tudo aí. De que maneira? Vamos lá, fazer as contas. Ó, então vamos supor o seguinte. Suponha R, a reta, que passa pelo ponto A, né? Coordenadas x0, y0, e tem a direção do vetor v igual a AB, certo? Então você tem essa reta. Você tem o vetor v, coordenadas AB, e tem a reta paralela. Supor que aqui está o ponto A. Aqui está a minha reta. Quais são as equações paramétricas dessa reta? O que é que nós sabemos? Sabemos que, quais são as equações paramétricas? O x vai ser igual a x0 mais AT. Né? Vai ser a coordenada x do ponto A mais a primeira coordenada do vetor diretor vezes o parâmetro t. O y vai ser quem? Vai ser igual a y0 mais bt. Primeira coordenada do ponto que a reta passa, mais a segunda coordenada do vetor diretor, vezes o parâmetro t. Como é que a gente elimina aquilo ali? Fazer igualzinho eu fiz aqui, certo? Eu multiplico a primeira equação por menos b e a segunda por a. Tá? Então vamos multiplicar. Multiplicando a primeira equação por menos b e a segunda por a, o que é que nós obtemos? Vamos fazer a conta? Quando eu multiplico a primeira equação por menos b, eu vou obter menos bx menos bx0 menos bat. Concorda? Multipliquei a primeira equação toda por menos b. Multiplica agora a segunda por a. Quando eu multiplico a segunda equação por a, eu vou obter a x, a y0 mais a bt. Então vai ser ax igual a y0 mais ABT, eu posso escrever BAT, né? Produto de números reais é comutativo. Você obtém essas duas equações. Quando eu somo, eu vou eliminar o parâmetro t, né? Porque menos BAT mais BAT dá zero. Então, somando, tem-se
Some estas equações membro a membro. O que você vai obter? No primeiro membro vai ficar AX menos BX. No segundo membro vai ficar AY0 menos BX0. E este com esse aqui anula, né? BAT menos BAT dá zero. Então, o que é que você vai obter aqui? Eu vou colocar da seguinte maneira. Veja que tudo isso aqui é uma constante, né? A eu conheço, Y0 eu conheço, B eu conheço e X0 eu conheço. O X0 e Y0 são as coordenadas do ponto A, que é dado, e o A e o B são as coordenadas do vetor diretor, que também é dado. Tá bom? As incógnitas aqui são X e Y. Opa, tá errado aqui, né? Não é BX, não. Aqui é AY, né? Então tá errado aqui, na verdade. É BX, mas aqui é AY. Pronto. Agora tá certo, né? Então AY menos BX. Tá? Isso aqui já pode ser considerado uma equação cartesiana. Tá bom? Eu vou escrever esse valor, essa soma aqui, subtração na verdade, como sendo um valor C0 aí, certo? Um C0. A gente obtém essa equação aqui, ó. AY menos BX igual a C0. Esta é a equação cartesiana. A equação é chamada de equação cartesiana da reta. Por que eu deixei nessa forma? Porque, veja, o vetor diretor não precisa necessariamente, o vetor diretor V, não precisa necessariamente ter as duas coordenadas nulas, não nulas, né? Ele tem que ser diferente do vetor nulo. Mas uma das coordenadas pode ser zero. Então, para o caso que a coordenada A do vetor é zero, por exemplo, você tem o vetor diretor V igual a 0B, com B diferente de zero. Esse termo vai anular, né? Aí você vai ficar só com menos BX igual a C0. Tá? Se você fizer essa conta aqui, você vai obter x igual a um C0 sobre B, né? Menos C0 sobre B. Ou seja, x é um valor constante. Você vai obter, na verdade, uma reta vertical, uma reta paralela ao eixo Y, certo? Qualquer outro caso, quando o A é diferente de zero, a reta vai ter uma certa inclinação. Não vai ser vertical, vai ter uma certa inclinação em relação ao eixo X. Okay? Por isso que eu deixei dessa forma. Vamos fazer essa ressalva? Então é isto. Da reta, não é reto, não, da reta. Quando A é igual a zero, ou seja, quando a primeira coordenada do vetor diretor é zero, teremos x igual a menos C0 sobre B. Tá? Se a primeira coordenada é zero, para que o vetor V seja não nulo, a segunda obrigatoriamente é diferente de zero. Então eu posso dividir por B sem nenhum problema. Teremos isso aqui, que é uma reta vertical, passando pelo ponto menos C, 0 sobre B. Caso contrário, né? Caso A seja diferente de zero, teremos a seguinte situação. Aí é aquela situação que a gente gosta. Por quê? Se o A é diferente de zero, eu posso isolar o Y aqui, certo? Ó, AY menos BX igual a C0, eu posso escrever como sendo AY é igual a BX mais C0, concorda?
passando esse menos bx para o segundo membro. Vai mais bx. Como o a é não nulo, eu posso dividir toda a equação por a. O a é diferente de zero. Posso dividir tudo por a. Então aqui no primeiro membro vai ficar só o y. No segundo membro vai ficar b sobre a x mais... Eu estou chamando de C0, não precisa ser C0 não, né? Pode ser C mesmo. Pode ser. C. Um C aqui. Vou colocar C que fica mais simples. C. Pronto. Constante também. C sobre A. Então você divide toda essa equação por A, você vai ter essa equação aqui. Tá bom? Que é a fórmula mais interessante da equação paramétrica. Okay? Geralmente a gente usa a seguinte notação. Chamamos M igual a B sobre A de inclinação. Tanto faz inclinação ou declividade. O livro coloca declividade da reta R. Da reta. Tá? E K igual a C sobre A é o valor da coordenada y do ponto onde a reta intersecta este eixo, né? O eixo y. O eixo y. Então, dessa equação aqui a gente tem várias informações, né? B sobre A gente chama de declividade, ou inclinação da reta. E o C sobre A gente chama... você vai ver lá em alguns livros valor inicial. Quando você está falando de função afim, isso aqui é o valor inicial da função. Tá? Você vai ver também em alguns livros isso aqui chamado de coeficiente linear. Mas isso aqui é o quê? É o ponto que a reta toca o eixo y lá. A coordenada y do ponto que a reta toca o eixo y. Coloquei aqui, né? A coordenada y do ponto onde a reta intersecta o eixo y. E quem é o B sobre A? Tá? Você tem aqui, ó. Esse aqui é o vetor V. Aqui é A, aqui é B. Então o que é B sobre A? B sobre A é a tangente do ângulo θ formado entre o vetor e o eixo x. Tangente de θ, B sobre A. Tá? Que é o M, né? Estou chamando de M. Então a situação é a seguinte. O que é que a equação cartesiana dá? Você tem, vamos supor que você tem esta reta aqui, ó. Eu tenho este ponto, que é quem? C sobre A, certo? Esse ponto aqui vale C sobre A, que é o meu K. Este ângulo aqui que a reta faz com o eixo x é tal que a tangente dele é igual a B sobre A, onde B e A são as coordenadas do vetor, né? A e B são as coordenadas do vetor diretor. Isso aqui é caso A não nulo, né? Quando A é nulo, a gente tem aquela situação. X igual a menos C sobre B. Então, dizer que menos C sobre B é esse ponto aqui, ó. Então, a reta é essa aqui, ó. Vamos ver um exemplo? Vou apagar essa parte aqui. Encontre a equação paramétrica, a equação cartesiana,
da reta que passa pelos pontos. Essa é interessante. Pelos pontos 1, 5 e 1, 7. Vou chamar esse ponto aqui de A. 1, 5. E o ponto B, coordenadas 1 e 7. A gente sabe que pela geometria elementar, né, uma reta é definida por apenas 2 pontos. Por estes 2 pontos vai passar uma única reta. Como é que eu encontro a equação cartesiana? Dá para encontrar a cartesiana e as equações paramétricas, né? Calcular as duas. A equação cartesiana e as equações paramétricas. Dá para encontrar as duas. Como é que a gente faz? Solução. É o seguinte. Ó, professor, você não disse que para achar as equações paramétricas você precisava de um vetor diretor e um ponto pertencente à reta? Aqui o que você tem são só 2 pontos pertencentes à reta. Que são os pontos 1 e 7. Vamos supor que esteja aqui, ó. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Então, o ponto 1, 7 seria este ponto aqui, mais ou menos, certo? O ponto 1, 5 seria mais ou menos este ponto aqui, né? Não, tá errado, né? 1, 7. 1, 5 e 2, 7, desculpa. Conserta aí. 1, 5 e 2, 7. Então, ponto 2, 7 seria esse ponto aqui lá em cima. A reta seria esta aqui, mais ou menos, certo? Passa pelos 2 pontos. Então, eu sei como achar um vetor diretor, né? Veja que A pertence à reta. B pertence à reta. Então, o vetor AB, que é este vetorzinho aqui, ele é um vetor diretor para essa reta, tá? Ó, o vetor AB, quais são as coordenadas do vetor AB? Vai ser 2 menos 1, que dá 1. 7 menos 5 dá 2. Então, o vetor AB tem a mesma direção que a reta. Direção da reta. Se o vetor AB tem a mesma direção da reta, você escolhe ou o ponto A ou o ponto B para ser seu ponto conhecido e escreve as equações paramétricas. Então, como é que seriam as equações paramétricas? Vamos pegar o ponto A. X vai ser igual a x0, que vai ser a coordenada x de A, mais AT, 1 vezes T. Tá? Esse é um vetor diretor. Então, o que está fazendo o papel do A minúsculo é o 1. Está fazendo o papel do B minúsculo é o 2. Estou escolhendo o A para ser o meu x0 e o 5 para ser o meu y0. Eu poderia escolher 2 para ser o x0 e o 7 para ser o y0? Poderia, sem nenhum problema, tá? O y vai ser quem? y0, que é 5, mais bt, 2t. Estas são as equações paramétricas. E a cartesiana? Equação cartesiana. É mais simples ainda, né? O que é que você tem que fazer? Você tem que fazer y igual a b sobre ax, então fica 2 sobre a, 2 sobre 1, né? b sobre a é 2 sobre 1, então é só 2. 2x, mais aquele negócio todo ali. Tá?
Para não ter que lembrar quem é esse C, lembra que esse C era um monte de coisa lá, né? Que a gente escreveu. A gente colocou aquele monte de constante igual a C. Para não ter que lembrar todos os valores para aquele C que a gente fez lá anteriormente, eu lembro dessa propriedade, que é o C sobre A. É o meu K, né? É o coeficiente linear da função, ou seja, é a coordenada y do ponto que ela toca o eixo y, que a reta toca o eixo y. Ou seja, é o valor de y quando x é zero. Então não esquenta a cabeça com isso. Você coloca 2x mais k. Eu sei o seguinte, quando x é zero, y é igual a k. Então substituir, quando x for zero, quem é que vai ser o y? Se você substituir aqui x por zero, você tira que o t é igual a menos 1, concorda? Se o t é igual a menos 1, quem é que vai ser o y? 5 vezes 2 vezes menos 1. Então y vai ser 3. Ou você pode fazer o seguinte, uma maneira até mais simples de fazer. Você não esquenta para descobrir quem é esse k. Então se o y é igual a 2x mais k, eu sei dois pontos pelos quais a reta passa, né? Então basta eu substituir as coordenadas de um deles aqui e eu obtenho quem é o k. Por exemplo, eu sei que a reta passa pelo ponto B. O ponto B tem coordenadas 2 e 7. Se eu substituir x por 2 e y por 7, eu descubro quem é o k. Tá? Sabemos, vou colocar aqui embaixo, apertado. Sabemos que, como ela passa pelo 2, 7, 7 tem que ser igual a 2 vezes 2 mais k. Né? Se ela passa pelo ponto 2, 7, x igual a 2, y igual a 7, tem que satisfazer essa equação. Aí daí você tira quem é o k. 2 vezes 2 dá 4, k vai ser 7 menos 4. Portanto, o meu k vai ser igual a 3. E como é que fica a equação? Daí, a equação fica y igual a 2x mais 3. Equação cartesiana. Dando continuidade aqui agora, né? Uma observação bacana que a gente pode fazer em relação à equação cartesiana é a seguinte. Note que o vetor, que eu vou chamar de u, né? Coordenadas 1m, tem a mesma direção que a reta, né? Tem mesma direção que o vetor VAB. Portanto, se ele tem a mesma direção do vetor, tem a mesma direção da reta, né? Direção da reta da equação cartesiana cuja equação cartesiana é y igual a mx mais k. Lembrando que o m é igual a b sobre a, né? Então, de fato, dá para você mostrar isso aqui. De fato. O vetor u é igual a 1m, né? Eu quero mostrar que esse vetor 1m tem a mesma direção do vetor v. Ou seja, eu quero mostrar que esse vetor, ele é alguma coisa vezes v. Ele é um certo tv, para algum t. Tá? Como é que a gente faz isso? Vamos lá, vamos escrever. 1m é 1, quem é m? B sobre a, né? B sobre a. No caso aqui, supondo a diferente de zero. Mas eu posso escrever b sobre 1 e b sobre a como sendo 1 sobre a, né? Que multiplica a e b. Posso escrever desta forma. Né? Veja que quando você multiplica 1 sobre a por a, vai dar 1. Quando multiplica 1 sobre a por b, dá b sobre a. Então, obtenho exatamente quem? 1 sobre a vezes o vetor AB, que é o vetor V, o vetor diretor, né? Então, isso aqui é 1 sobre a vezes V.
Ou seja, eu estou provando que U é um múltiplo escalar de V. Ou seja, U tem a mesma direção de V. E se U tem a mesma direção de V, U tem a mesma direção da reta, né? Porque V tem a direção da reta. Você pode usar então esse M aí para sempre gerar o vetor um M, tá? E esse vetor 1M vai ser paralelo à reta, cuja equação é y igual a mx mais k. Dá para você encontrar até um vetor perpendicular a este vetor U, né? Ademais, ó, o vetor, que eu vou chamar de W, tá? Com coordenadas 1, menos 1 sobre M, é perpendicular ao vetor U, né? U igual a 1M. E, portanto, né, por consequência, é perpendicular à reta. A reta de equação y igual a mx mais k. Então, o que é que nós obtemos? Se eu conheço o valor de m, tá, eu consigo um vetor paralelo à reta, consigo também um vetor que é perpendicular a esta reta, né? Se o vetor w é perpendicular ao vetor u, quer dizer que w é perpendicular à reta, porque u é paralelo à reta, ok? De fato, como é que a gente mostra que U é perpendicular a W? A gente mostrou na aula passada que para determinar se dois vetores eram perpendiculares, a gente fazia o produto escalar entre eles. Se desse zero, é porque esses vetores formavam um ângulo de 90 graus. Então, quem são as coordenadas de U? As coordenadas de U são 1, M. As coordenadas de V, de W, quer dizer, são 1 menos 1 sobre M. Quando você faz esse produto escalar, o que é que você vai obter? 1 vezes 1, que dá 1 mesmo, mais m, que multiplica menos 1 sobre m. Definição do produto escalar. Então, m vezes menos 1 sobre m vai cancelar com m, vai sobrar só menos 1. 1 menos 1 vai dar 0. Então, de fato, W e U são perpendiculares, certo? O que é interessante para isso aí, ó, se você tem uma reta aqui, você consegue determinar uma reta normal a esta reta em qualquer ponto. Se você saber a equação dessa daqui, ó, y igual a m x mais k. Vamos ver um exemplo? Determine a equação cartesiana, a equação cartesiana da reta, eu vou chamar de reta S, normal a reta R, cuja equação é vamos supor que a equação da reta R é y igual a 3x menos 2, por exemplo, certo? 3x menos 2. O que é que nós sabemos aqui, ó? Aqui eu só tenho a equação da reta, né? Não tenho vetor diretor nem nada. Mas eu sei o seguinte, eu acabei de mostrar que esse vetor aqui, ó, U igual a 1m, no caso 1, 3, o m é sempre quem multiplica o x na equação cartesiana. Sabemos que U igual a 1, 3 tem a direção da reta, né? Mesma direção da reta R. Concorda? Se falta botar um ponto aqui, né? Da reta normal à reta R,
cuja equação é essa. Tá assim. Tá? As equações das retas que são normais a R, cuja equação é esta aqui, certo? Vamos lá. Sabemos que U igual a 1, 3 tem a mesma direção de R. A gente acabou de mostrar que o vetor 1M tem a mesma direção do vetor diretor dessa reta. Então, também é um vetor diretor para essa reta. Ademais, o que é que a gente sabe? W de coordenadas menos, aliás, 1 menos 1 sobre M é normal, é perpendicular, né? A U. Portanto, é perpendicular à reta R. Logo, como é que seriam as equações das retas perpendiculares à reta R? Logo, as equações das retas perpendiculares a R são da seguinte forma. Ora, as equações das retas perpendiculares a R são as retas que têm a mesma direção do vetor W. Ou seja, são as retas que têm a equação cartesiana da forma y igual a coeficiente angular, que no caso aqui é menos 1 sobre m, vezes x, mais um certo valor aí, k. Né? Esse k é um valor qualquer, constante, certo? Por exemplo, se k é igual a 1, eu obtenho uma reta, k é igual a 2, eu obtenho uma reta, né? E por aí vai. Então, nesse caso aqui, quem é menos 1 sobre m, nesse caso particular? Menos 1 sobre m vai ser, meu m é 3, né? Menos 1 sobre m é menos 1/3. Então, vai ficar menos x sobre 3, mais k. E estas, para cada valor de k, eu obtenho uma reta perpendicular à reta R, certo? Se eu quisesse uma reta específica, por exemplo, suponha que você quer uma reta S, uma reta S, perpendicular à reta R, passando pelo ponto, vou pegar um ponto dessa reta aqui, 0, menos 2, certo? Passando pelo ponto 0, menos 2. Veja que este ponto 0, menos 2 pertence à reta R, concorda? Quando x igual a 0, y igual a menos 2. Então, se eu quiser uma reta S perpendicular à reta R passando pelos pontos 0, 2, eu sei que elas têm esta equação, basta descobrir quem é o k, né? Para descobrir quem é o k, eu substituo x por 0 e y por menos 2, porque a reta S também passa pelo ponto 0, 2. Então você obtém essa equação aqui, ó. Se o x for 0, você vai obter k igual a menos 2, né? Então, eu vou ter essa equação aqui, ó. A equação para S vai ser y igual a menos x sobre 3 menos 2. Tá bom? Eu acho que vocês até viram lá no ensino médio, né? Se m era o coeficiente angular da reta R, o menos 1 sobre m era o coeficiente angular da reta de uma reta perpendicular a R. Tá? Quando vocês estiverem estudando lá na física, né, o movimento de corpos, você vai ter uma coisa assim, ó. Isso aqui é a posição, isso aqui é a trajetória de um móvel, certo? Aí você tem sempre uma velocidade e uma aceleração. Você tem dois tipos de aceleração. Você tem a aceleração tangencial, que eu chamo de AT, e tem a aceleração normal, que eu chamo de AM. Tá? A aceleração tangencial e a normal, elas formam um ângulo de 90 graus. Então, para você calcular essas coisas, você pode calcular a reta tangente e a reta normal,
nesse ponto ali, para determinar quem é aceleração tangente, aceleração normal. E na física vocês vão ver isso aí. E uma coisa que vocês podem usar é isso aqui. Né? Se você tem o coeficiente m de uma reta, da reta que é paralela, você tem o coeficiente menos 1 sobre m da reta que é normal. Certo? Enfim. Então vocês já podem treinar, fazer mais exercícios. Eu vou parar por aqui para a aula não ficar muito longa. Na próxima a gente continua falando mais um pouco sobre retas, eu acho, fazendo mais uns exemplos. Ok? Até mais.